Eu quero te apresentar nessa noite algumas áreas importantes que eu e você, talvez, em algum momento, em algum aspecto da vida, nós já passamos. Eu quero trabalhar com você nessa mensagem em alguns relatos que acontecem com Jesus, quando Jesus passa por este caminho até o Calvário. Eu quero falar dos mistérios que acontecem no caminho para o Calvário. Queridos irmãos e irmãs, o Calvário, se nós ainda, talvez você ou alguns de nós ainda não passamos, certamente você um dia passará por lá. Eu quero falar para você que ninguém gosta de olhar para o Calvário. Ninguém gosta de estar no Calvário. A verdade é esta, que o maior teste de Jesus foi no Calvário. Assim como você está, abra a palavra de Deus comigo. Eu quero explicar esse ministério tão importante para a vida da igreja. Eu quero falar sobre o ministério do Calvário. Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Verso de número 33, diz bem assim: e eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Eu quero convidar você para confirmar o texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 22, também diz. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso de número 22, diz assim: e eles levaram-no a um lugar chamado Gólgota, que é traduzido por lugar da caveira. Em Lucas, capítulo 23, verso 33, diz assim. Lucas, capítulo 23, verso 33, diz assim: então eles chegaram a um lugar chamado de Caveira. E para terminar a leitura dos evangelhos sobre esse tema, Evangelho de São João, capítulo de número 19. Evangelho de São João, capítulo 19, verso 17, diz assim: e carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para assim um lugar chamado da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Amém? Amém? Amém. A palavra Calvário vem do aramaico, que significa Gólgota. É o nome dado a uma colina que na época, queridos irmãos e irmãs, na época de Cristo, ficava próximo da cidade de Jerusalém, ou seja, Jerusalém. Não ficava na cidade, mas sim próximo, aonde ali Jesus foi crucificado. Quando nós falamos sobre Calvário, quando nós falamos sobre Gólgota, o lugar da caveira, logo nos vem à mente sobre o ministério do sofrimento de Jesus. Em grego significa a tradução Gólgota, Golgotha. Amados e amadas irmãs, a palavra Gólgota ou até mesmo Calvário tem um sentido de morte, de caveira. Pastor, mas por que vamos falar nesta noite sobre esse tão importante ministério que é o caminho para o Calvário? A vida cristã, para se chegar até onde Deus anseia que você chegue, aonde você precisa alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, você precisa ter coragem
Calvário não é um lugar tão simples assim. Repete para o seu irmão, diga para ele: o Calvário não é um lugar tão simples assim. Amados irmãos e irmãs, o Calvário está descrito no Novo Testamento, que era perto de Jerusalém, no livro de João, capítulo 19, verso 20. Como eu disse, o Calvário ficava fora das muralhas de Jerusalém, as muralhas que protegiam a cidade de Jerusalém. E isso está provado no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 12. Queridos irmãos e irmãs, de acordo com a tradição judaica, Jesus foi crucificado e também sepultado perto deste lugar. Este lugar era um lugar tenebroso, era um lugar que trazia medo, era um lugar que trazia, muitas das vezes, o sentimento da dor, porque era um lugar onde os soldados também crucificavam as pessoas. Você alguma vez já passou pela crucificação? Ser crucificado injustamente? Pergunte isso para a pessoa que está do lado e fala assim: você já passou por esse calvário? Das pessoas falarem de você sem você merecer, te julgarem de maneira errada, acusarem você de uma maneira injusta. Olha para o seu irmão e fala: este é o caminho do Calvário. Jesus teve todas as chances de abandonar o Calvário. Jesus teve todos os motivos para abandonar o Calvário. Pastor, me deu algumas instruções sobre o Calvário. Foi nesse caminho que os melhores amigos de Jesus o abandonaram. Não sobrou ninguém. Aliás, sobrou sim os soldados e os inimigos de Jesus. Você já passou por esse caminho? Você alguma vez já experimentou esse caminho? Quando os seus melhores amigos, aqueles que lhe disseram um dia: pode contar comigo, eu estarei com você até o final. E quando você está no caminho do Calvário, você está sozinho. Você está sozinho. Você é abandonado por eles. O que te sobra são apenas os soldados, aqueles que por um preço de moeda qualquer levaram até você algemas para te aprisionar, para tentar impedir o caminho que você deveria seguir. Amados irmãos e irmãs, no caminho do Calvário você descobre o preço da traição. Repete comigo: no caminho do Calvário você descobre o preço da traição. Olha para o seu irmão e fala assim: no caminho do Calvário você descobre o preço da traição. Amados, é muito bom quando você está caminhando, lutando, vencendo com pessoas que estão lutando e vencendo com você e com você. Mas o pior de tudo é quando você passa pelo Calvário, você descobre o quão tão pouco valor que você tem para alguns e algumas daqueles e daquelas que você amou, que você dedicou o seu tempo, doou a sua vida, mas no final eles te traíram. Olha para a pessoa que está mais perto de você e fala: você confiaria em Deus neste caminho? A verdade é essa, queridos irmãos e irmãs, que quando você está neste caminho, você tem medo de quem bate a sua porta. Você é testado pelo silêncio de Deus. Quer ver? Deixa eu trazer à tona um sentimento do caminho do Calvário. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus já ficou em silêncio com você? Oh, glória! Deus fala, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor disse que a igreja metodista ficaria com 1000 membros. Senhor, cadê? Senhor, o Senhor me disse que eu iria prosperar, o Senhor me disse que eu teria vitória na minha vida. E você continua orando, você continua buscando, você continua jejuando,
e você pede para Deus falar e Deus continua em silêncio. Olha para o seu irmão, enche a boca e diga: este é o caminho do Calvário. Fala sério. Jesus enfrentou esse caminho. Se eu pudesse fugir desse caminho, eu diria para você nessa noite, eu seria o primeiro a puxar fio. Mas o segredo, irmão e irmã, não é o que nos espera no caminho do Calvário, mas é o que virá depois do Calvário. Aleluia. Amados e amadas, é evidente que Deus em alguns momentos nos impressiona com o seu silêncio, mas a resposta de Deus, a hora de Deus, ela chega em nome de Jesus. Amados, certamente eu e você, em algum aspecto da vida, seja financeiro, seja espiritual, seja no trabalho, seja na família, seja onde for, em algum momento, em algum aspecto da vida, eu e você, nós já passamos pelo Calvário. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que quando nós estamos no Calvário, as nossas forças parecem ser inúteis. Repete comigo: as nossas forças no caminho do Calvário parecem ser inúteis. É evidente. Você, querido irmão e irmã, quanto mais você luta, mais açoitado você é. Quanto mais você dá preferência a Deus, a impressão que temos é que o lugar da morte vai ocupar o lugar da vida. Você começa a achar que você não vai vencer, que você vai morrer, que você não vai dar em nada. Este é o sentimento no caminho do Calvário. Diga para o seu irmão, fala assim: Jesus passou por ele. É o preço do desespero. Amados, é o preço da vida. Há momentos da nossa vida que nós passamos por uma luta tão grande que a nossa preferência não é viver, é morrer. Há momentos na nossa vida que a luta é tão grande que por causa da luta o desespero vem. Você gostaria de abrir um buraco, uma cova e se esconder e nunca mais voltar. Essa é a verdade. Você é zombado, você é acusado, você é açoitado, você é preso, você é humilhado. O Calvário nos traz estes caminhos, esses sentimentos. E daí, queridos irmãos e irmãs, você não gostaria de passar por ali, mas você foi levado para passar por aquele momento. Você ouve gritos, você sente desespero, você pede por socorro, mas ninguém se aproxima para te ajudar. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: você já passou por esse caminho? Deus parece estar longe, Deus parece ter te abandonado, não tem ninguém que possa estender a mão e dizer: ei, estou aqui para te socorrer. Os inimigos parecem ser maiores, mais fortes, os soldados te aprisionam. Desde você receber uma palavra de ajuda, de apoio, você leva um açoite, você leva uma pedrada, e as suas forças não parecem ser suficientes para continuar caminhando. Você sabe o que me chama mais atenção nesse texto? É que no caminho do Calvário, a sua realidade se confronta com a sua fé. Repete comigo: no caminho do Calvário, a minha realidade se confronta com a minha fé. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você já foi confrontado? As pessoas olham para você e dizem: eu conheço a realidade, você está no caminho do Calvário, você está nessa luta há muitos anos, você não vai vencer, olha a sua situação. E o pior, querido, que sempre vem o inimigo, sempre vem o soldado e diz: olha, eu não sirvo a Deus e estou melhor do que você. Sorria para o seu irmão e fala: fala, Deus. Você olha, eu estou melhor do que você. Você fica naquela igreja, eu estou melhor do que você. A questão, querido irmão e irmã, é que este é o caminho do Calvário. Jesus enfrentou esse conflito, essa realidade.
Você não vê a hora que este caminho, que esta luta chegue ao fim. Queridos, o Calvário te inspira medo. O Calvário é um lugar de solidão. Você pode ser pastor, você pode ser membro, você pode ser ovelha, você pode ser visitante, você pode ser simpatizante, você pode ser membro ativo ou não ativo, você pode ser alguém que é curioso na palavra de Deus, mas eu quero te dizer, todos nós vamos passar pelo caminho do Calvário. É o momento que você se sente sombrio, a impressão que dá que as trevas são maiores e mais poderosas do que você. É um lugar onde que você chega nele ferido, machucado, oprimido, fraco, manco, com marcas dos açoites da vida. Essa é a grande realidade. Esse é o Calvário. Mas ninguém vai passar por lá, pastor, mas temos que passar. As pessoas olham para você e dizem, mas olha que luta que esse pastor está enfrentando, olha que luta essa irmã está enfrentando, olha que batalha essa igreja está lutando, olha que esse crente está lutando, ele está lutando tanto, olha as marcas dele. Esse é o caminho do Calvário. Amados e amadas, eu não sei, como eu disse, se você já passou por esse lugar ou você está passando por ele. Só você pode responder. Queridos, no Calvário você olha para frente e você não vê esperança. Detalhe, no Calvário, no caminho do Calvário, você não quer ver aquilo que vê. Repete comigo, no caminho do Calvário, você vê aquilo que não quer ver. Pergunta para o seu irmão, fala, você já viu isso? Eu não queria ver isso, mas por que eu estou vendo? É o caminho do Calvário. Você não quer ver, mas acaba vendo. Detalhe, no Calvário, no caminho do Calvário, você não vê esperança. Você vê duas coisas, caos e cruz. Deus fala assim, se você desistir, você vai morrer no nada, você vai ficar no caos. Se você permanecer, você vai ter que buscar a sua cruz. E Calvário terrível, é o caminho do Calvário. Jesus passou pelo Calvário. Amados irmãos e irmãs, no Calvário você grita e parece que ninguém te ouve. No Calvário você chora e parece que ninguém vem enxugar as suas lágrimas. No Calvário você sente que uma insatisfação se instala dentro de você. Detalhe, quer ver o caminho do Calvário? Você não tem vontade de viver na igreja, você não tem vontade de ler a Bíblia, você acha defeito em tudo e até em você. Você não vê sentimento de prazer na obra de Deus. Você perde o sentido. No Calvário é isso aí. Até para Deus, Deus parece que está longe de você. E eu quero destacar que Jesus teve um sentimento no Calvário. A palavra do Senhor diz que essa insatisfação no Calvário se instala na nossa vida. As coisas não parecem mais ser tão simples de se resolver. Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado e fala assim, bem-vindo nesta noite. Isso, enche a sua boca de alegria, fala, bem-vindo nesta noite ao ministério do Calvário. Pastor, mas eu quero compreender porque o Calvário então é importante. O Calvário, quando você está no Calvário, você é treinado de maneira solitária. Repete comigo, no Calvário, você é treinado de maneira solitária. Fala para o seu irmão, você já se sentiu sozinho alguma vez? Você pergunta assim, mas as pessoas não olham mais por mim. A impressão que eu tenho é que ninguém vem me visitar, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém gosta mais daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Meus trabalhos não têm sentido, não têm significado. Querido, preste atenção. Você é treinado no Calvário solitariamente. Olha para o seu irmão e fala, está entendendo, meu irmão? Os melhores líderes não foram treinados em grupo, foram treinados solitariamente. É modo de sobrevivência. Oh, glória. Calvário. Calvário não é um lugar
passou horas solitárias no Calvário. Humanamente nós seríamos incapazes de compreender o que Jesus passou por nós no Calvário. E Jesus passou no Calvário não foi por causa dele. Jesus passou no Calvário, evangelista Vaneli, por causa de mim, por causa de vocês, por causa de cada um de nós. Ele venceu o Calvário. Entretanto, irmãos e irmãs, as Escrituras nos diz, em Marcos capítulo 15, verso 25, que Jesus foi crucificado à hora terceira. Isso significa que às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. E a hora nona, pastor, às 3 horas da tarde, ele deu um grito. E aí, preste atenção nisso. Abra sua Bíblia no verso 34 de Marcos 15. Olha qual foi o grito de Jesus no caminho do Calvário. Eu vou falar em hebraico: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Eu vou repetir: Elohi, Elohi, lama sabachthani. O que significa isso? Jesus, quando está passando pelo caminho do Calvário, foi crucificado. Olha o que Jesus disse: tamanha dor que ele sente no Calvário. Repete comigo: Deus meu, Deus meu, Deus meu. Fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Pastor, Deus poderia abandonar alguém. Deus poderia abandonar ou ter abandonado o seu próprio filho. Olha o sentimento do Calvário. Jesus disse: Eloí, Eloí, lama sabachthani. E não foi dessa maneira bonitinha que eu disse, não. A Bíblia fala que Jesus grita. Ele diz: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Pergunte para o seu irmão, fala: Deus teria coragem? Seja ousado, fala para o seu irmão: Deus teria coragem de abandonar alguém quando ele mais precisa? Pastor, por que Jesus exclamou dizendo: por que me desamparaste? Isso significa que Jesus, quando ele dá esse grito, ele já estava pendurado naquela cruz. Repete comigo: às 6 horas. O seu irmão fala assim: irmão, diga isso com fé, fala: irmão, você aguentaria ficar 6 horas na igreja adorando a Deus? Fala para o seu irmão, enche a boca dele, fala: irmão, você, fala para o seu irmão, fala: irmão, você aguentaria ficar 6 horas adorando a Deus? Fala: ele ficou por você 6 horas pendurado na cruz. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Eu sempre digo que eu não gosto de relógio na igreja, porque parece que um demônio da hora se instala, é terrível. E é interessante, querido irmão e irmã, que se Deus fala muito é porque você precisa ouvir muito, diz o Senhor. Ele ficou 6 horas numa cruz, crucificado por você. Às vezes, quando nós estamos passando pelo caminho do Calvário, lugar de morte, nós queremos desistir. Ainda nem chegamos na cruz, ainda nem chegamos lá no final do Calvário, a gente quer desistir. Já acha que Deus não está conosco. Ele estava 6 horas numa cruz e ele dá um grito: Pai, eu estou dependurado aqui por causa do pastor Osni, por causa da evangelista Vaneli, por causa do irmão Ainda tem crente que diz que não consegue adorar a Deus. No Calvário,
E ele se desespera dizendo: não me desampare, Senhor. Ele estava querendo dizer: me tire daqui logo. Olha o que o verso 39 diz: até no desespero de Jesus, a conversão. Olha para o seu irmão e fala: até no desespero de Jesus, fala, houve conversão. Olha para o outro irmão e diga: meu irmão, creia que nesse tempo de luta, de angústia, de desespero, existem pessoas que vão se converter por causa da tua permanência em fé. Olha o que o verso 39 diz, olha o que o texto diz: e o centurião que estava à frente dele, no caminho da cruz, olha só, vendo que assim ele expirava, quando ele disse: não me desampare, Senhor, não me desampare, Pai, verdadeiramente ele disse: este é o Filho de Deus. Amados, o Calvário é importante para que as pessoas saibam e conheçam o tamanho da fé. O Calvário não é lugar para desistir. Repete comigo: o Calvário não é lugar para desistir. Repete para o seu irmão, fala: o final é a cruz mesmo. Queridos irmãos e irmãs, enquanto Jesus estava dependurado naquela cruz, ele estava ali dependurado como um homem cuja aparência ele estava profundamente desfigurada. A Bíblia nos mostra que o mundo inteiro desprezou. Não foi uma ou duas pessoas. Diga para o seu irmão, fala: o mundo inteiro desprezou Jesus no momento que ele mais precisava de um amigo. Queridos, a respeito disso, o profeta Isaías já antevia com as suas palavras, dizendo assim, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 52, verso 14, e capítulo 53, verso 3 diz assim: o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, porque ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, e sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o seu rosto, porque era desprezado e dele não fizemos caso. Eu fico preocupado, irmãos e irmãs, quando há muitos crentes na igreja que desprezam o Evangelho. Eu fico muito preocupado quando os crentes desprezam a palavra de Deus, quando as pessoas fazem pouco caso da palavra de Deus. Eu fico preocupado quando as pessoas desprezam o pregador, desprezam aquilo que Deus está falando. Quando Deus está falando, querido, ele não pode ser desprezado, ele tem que ser glorificado. Por isso que cada palavra que sai da minha boca aqui, você tem que exaltar o nome do Senhor, você tem que glorificar o nome do Senhor, você tem que exaltar o nome do Senhor, você tem que dar brado de aleluia e vitória, você tem que levantar a sua mão e exaltar o nome dele, porque ele passou pelo Calvário, ele venceu a cruz, ele venceu o diabo no teu lugar, querido. Queridos irmãos, eu fico imaginando, eu estava lendo nos evangelhos, os 4 evangelhos sinóticos, eu estava vendo o irmão Wellington, que horas terríveis Jesus passou sozinho, que momentos tenebrosos Jesus passou sozinho. E eu me lembro que quando eu estava lendo o irmão Alexandre esse texto, eu comecei até a me quebrantar, a chorar. Irmã Bia, você sabe por quê? Porque há momentos na nossa vida que nós começamos a vivenciar o caminho com certeza de solidão. E nessa palavra a Bíblia nos mostra que Jesus disse: por que me abandonaste? Repete para o seu irmão, fala assim: por que Jesus disse: por que me abandonaste? Grava isso comigo. Deus não tem acordo com o pecado. Concorda comigo?
salvação, certamente eu e você não teríamos legalidade de sermos salvos. Por isso que na igreja não pode ser um lugar em que damos oportunidade para pecados. Aqui nós temos que viver em santidade. Querido, você pode até ser um pecador, mas aqui você não pode viver no pecado, porque senão as portas se fecham. Deus vira as costas e os céus também se fecham. Nós temos que viver uma vida de santidade, mesmo passando pelo caminho do Calvário, mesmo indo para a cruz. A nossa vida tem que ter em santidade, para que Deus possa nos olhar, para que Deus possa nos socorrer, para que Deus possa nos dar a vitória nesse caminho, em nome de Jesus. Amados, em Hebreus capítulo 13, verso 5, na parte B, diz bem assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O pensamento nessas palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como está escrito em Mateus capítulo 28, verso 20. Também Paulo exclama com júbilo em Romanos capítulo 8, verso 38 ao 39, dizendo assim: porque eu estou bem certo. E Paulo estava passando pelo caminho do Calvário. Ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, você pode estar no caminho do Calvário, mas o amor de Deus é maior que você. Não deixe ninguém te separar do amor de Deus. Não deixe nada te separar do amor de Deus. Está sendo provado da glória a Deus, está sendo testado da glória a Deus. Não desista da igreja, não desista da obra, não desista de Jesus. Não dê ouvidos a quem não tem compromisso com o Calvário. Calvário é lugar de sacrifício, mas também é lugar de vitória. Queridos e queridas, por mais que nós estejamos naquela cruz ou no caminho do Calvário, Deus sempre está presente. Eu quero encerrar a minha palavra nessa noite dizendo para você, em outras palavras, que nós temos o hábito de dizer que Deus sempre está conosco. Concorda comigo? Nós temos o modismo de falar que eu creio que Deus está comigo. Não importa o que eu faça, onde eu vá, Deus sempre está conosco. Mas tem um detalhe, repita comigo: no caminho do Calvário, no caminho do Calvário, somos confrontados com a falta de amor e de consolo. Nem sempre você vai encontrar aquelas pessoas que te disseram eu te amo lá no Calvário. Nem sempre você vai encontrar aquelas pessoas que lá no início te disseram eu vou caminhar com você. Você vai encontrar lá no caminho do Calvário. Jesus sentiu a ausência de amor e de consolo. Por que Jesus disse: Pai, por que me desamparastes? Repete comigo: porque Jesus não estava acostumado com o silêncio de Deus. Fala isso para o seu irmão, fala: não se acostume com o silêncio de Deus. Fala para o seu irmão, fala: quando você sentir que Deus parou de falar com você, fala: reaja, grita, até Ele te ouvir. Aplauda o Senhor. O caminho do Calvário não é lugar para ficar em silêncio. Às vezes
Fala para o seu irmão, dá um toque nele, fala, entendeu ou não? Fala, você pode até começar bem. Dá um sussurro no seu irmão, fala, mas o Calvário vem aí. Pastor, o que significa isso? A Bíblia diz que até então o Senhor é o meu pastor, é com Ele, nada vai me faltar. Andar me faz, é Ele que vai me andar a fazer, andar a caminhar para os passos verdejantes. Guia-me, é Ele que vai me guiar. Mas aí tem um detalhe, segura aí, querido. Ainda bem que eu gosto de ler Bíblia. Eu não vim aqui para encher linguiça, como alguns líderes e pregadores, para satisfazer capricho de ser humano. Segura aí, irmão. Olha o que o texto diz, ainda que eu. Agora não é Deus, ande pelo vale da sombra da morte. Fala para o seu irmão, falar, é você mesmo, irmão. Ele não disse, ainda que nós. Às vezes você está na igreja, mas você vai ter que passar sozinho por esse vale. E nesse vale não tem amor e nem consolo. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Olha para o seu irmão e fala assim, você já começou a conhecer o caminho? Olha, querido, mais um pouquinho, já estamos encerrando. Jesus andou literalmente por esse caminho. Jesus não ouviu a Deus. Ele disse, por que me desamparaste? Porque não estava acostumado a ficar em silêncio com o Senhor. Então ele dá um grito, um brado. Mas aí tem uma certeza que não nos deixa desistir, irmão Hélio. Não nos deixa desistir, evangelista Vanelli. Mesmo que os seus melhores amigos te abandonarem, vai glorificando. Mesmo que os seus amigos, pais, pessoas te abandonarem, aqueles que disseram, vai à frente, não vou com você. Mesmo que pessoas te abandonarem, olha o que a palavra de Deus diz. Mesmo que você chegar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que Deus está comigo. Aplauda o Senhor, igreja. Senhor, mesmo que eu não esteja te ouvindo, eu creio que o Senhor está comigo. Mesmo que eu não vi ainda um milagre, eu creio que o Senhor está comigo. Mesmo que a morte pareça ser mais próxima do que a vida, Deus, eu creio que o Senhor está comigo. Aleluia. Esse é o Deus do Calvário. Podem te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Enfim, queridos, no Calvário, como eu disse, Jesus morre como um pecador. Ele morreu por causa dos meus pecados, os pecados do mundo inteiro. Pastor, pergunta para mim agora, fala, pastor, o que significa morrer a morte do pecador? Gente, a hora que eu cheguei nessa conclusão, eu temi. Sabe qual era a morte que estava escrita para você e para mim? A morte de um pecador, Deus não está presente, né? Quer pregar isso com o seu irmão? Fala, Deus não está presente. Fala isso com autoridade, Deus não está presente na morte de um pecador. Fala para o seu irmão, para de pecar, meu irmão. Fala, Deus não está presente na morte de um pecador. Está entendendo? Ah, pastor, mas ainda eu gosto daquele showzinho bacana. Pode ser bacana para a sua carne, mas para o espírito é abominação, é pecado. Você vai para o inferno. Ah, pastor, mas eu gosto daquelas coisas. Pastor, ainda tem algumas coisas. Deus não tem negócio com o pecado. Fala para o seu irmão, Deus não tem negócio com o pecado. Fala para o seu irmão, Deus não tem negócio com o pecado. Deus não está presente na morte de um pecador. Por isso, querido irmão e irmã, faça o que puder, invista no seu tempo com Deus na igreja. Se envolva com Deus, se envolva na palavra de Deus, invista em você mesmo para que você possa ganhar no reino de Deus. Olha só, querido, a segunda lição, o que significa a morte de um pecador? Fala comigo, o céu se fecha. Amados, muitas das vezes, quando eu era mundano, eu olhava para o céu e dizia assim, Deus, por que o Senhor não me abençoa? O Senhor me diz, eu não abençoo o pecador. O céu se fecha. Agora, quando você vive uma vida de santidade, quando você vive uma vida de busca do Espírito Santo, aquilo que estava fechado, Deus começa a abrir. Eu quero profetizar que para essa semana, Deus vai começar a abrir as portas
Porque Jesus disse: por que me desamparastes? Porque Jesus se fez carne em meu lugar, e pecador em meu lugar. E Deus não suporta ver o pecado. Diga isso para o seu irmão, fala: Deus não suporta ver o pecado. Olha para o seu irmão e fala assim: vai, não peques mais. O Calvário é um teste para saber se você vai ou não vai abandonar a Deus. Sabe o que eu fico imaginando? Jesus andando no Calvário, irmão Adriano, dizendo assim: eu não sou pecador. Eu não sou pecador. Eu não sou pecador. E a cruz se aproximando: eu não sou pecador. E Deus olha, porque Jesus se fez carne em meu lugar, pecador em meu lugar. E Deus vira então o rosto, porque Deus não aceita o pecado. Por que que Jesus então disse: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O Senhor ouviu a voz do filho e disse: continua, filho, eu não suporto o pecado, mas eu sei que dentro de poucas horas, depois dessas 6 horas, nós iremos nos encontrar no caminho de santidade pela eternidade. Aguenta, meu filho, siga em frente, aleluia. Quando você peca, Deus não consegue olhar para você. Enfim, amados, eu fico pensando que momentos foram esses no caminho do Calvário. Eu quero encerrar essa palavra usando o termo de Pedro, que diz assim na sua epístola, no capítulo 2, verso 24. Ele diz assim: carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para ele em justiça. O que significa isso, queridos? Jesus morreu em meu lugar, ele enfrentou o Calvário em meu lugar, e ele disse ao diabo: eu não fiquei pendurado naquela cruz 6 horas à toa. Eu venci o mundo, eu venci você. E Jesus disse: agora eu estou ao lado do Pai, à direita dele, e eu estou preparando o lugar. E ele começou a olhar para você nessa noite, aleluia. Aqueles que querem fugir do pecado, vão glorificando ao Senhor. Aqueles que querem parar de pecar, vão dizendo glória a Deus. Aqueles que querem viver na eternidade, Jesus está dizendo nessa noite: diabo, esses vocês não tocam, vocês não podem tocar no pastor Osni, vai glorificando, vocês não podem tocar nos irmãos dessa igreja, vocês não podem tocar nessa igreja. Pode sim, alguns se levantarem, mas eles são mais do que vencedores. Demônios, eu venci vocês, aleluia. Eu encerro essa palavra te convidando a se colocar em pé. Quero pedir para o Ministério de Louvor mais uma vez se pôr apóstolos aqui.